Surgiu aquela grande oportunidade de comprar uma ação boa, barata, no precinho, mas você está sem caixa para isso. Ou até surgiu a oportunidade, você foi lá, usou a sua reserva. Só que aí a oportunidade ela melhorou, mas você já tinha se empolgado e zerou seu caixa antes de acontecer a grande oportunidade do mercado. Ou pior, não está acontecendo nada, só que o seu dinheiro está parado e não está rendendo. Para você não passar por nenhuma dessas situações, trouxe aqui o Marcelo Peixoto, que é lá da Trígono, ele vai falar com a gente sobre reserva de oportunidade. E se você assistir esse vídeo até o final, você vai saber como fazer a sua gestão, como definir a sua estratégia para conseguir aproveitar as melhores oportunidades. Então fica comigo até o final dessa entrevista que começa depois da vinheta. Eu estou aqui com o Marcelo Peixoto, que é sócio e gestor de crédito privado lá da Trígono Capital. Seja bem-vindo, Marcelo. Muito obrigado pelo convite, Fabrício. Uma honra estar aqui. Prazer é nosso te receber e a gente vai falar muito sobre reserva de oportunidade, que é algo que o investidor tem muita curiosidade também, e não só curiosidade, mas desejo em construir, né, para poder aproveitar as oportunidades que a gente vê no mercado. E eu já queria começar, Marcelo, perguntando para você o que é a reserva de oportunidade. Reserva de oportunidade, eu acho que é aquele montante de recursos que uma pessoa, um fundo, tem para aproveitar as oportunidades, né? Acho que o próprio nome diz, né? Então, todo mundo pode ter aí a sua carteira estrutural, depende muito de idade, pers- é, perspectiva de horizonte de investimento, propensão a tomar risco, mas uma parcela ali destinada, obviamente, a aproveitar essas oportunidades que o mercado sempre dá, né? Sim, acredito que o investidor pequeno ou grande porte não vai deixar esse dinheiro guardado em qualquer lugar também. Né? E essa é uma grande dúvida, às vezes, do investidor, de, pô, onde eu deixo, qual que é o investimento que eu posso considerar um investimento bom para eu poder deixar minha reserva de oportunidade. Exatamente. Então, eu posso falar um pouquinho da perspectiva do fundo, depois a gente pode também falar de outras, mais para a pessoa física, né? No Uhum. fundo, eu tenho, como gestor de fundo de crédito, eu tenho que estar sempre preparado para os meus resgates, né? Eu tenho fundo D30, então isso já é uma vantagem para mim, né? Que eu trabalho sempre com 30 dias de antecedência. Tem que estar preparado a participar de emissões que venham ao mercado, né? Então, uma empresa nova emitindo uma debênture, eu posso participar ou não, vou fazer meu trabalho interno, análise de crédito, decido participar ou não, e pode se apresentar oportunidades no mercado secundário, né? Outros gestores vendendo papéis, alguém tem que pagar resgate, e eu vejo ali uma oportunidade de entrar por abertura de spread. Então, no mundo do fundo, que é o que eu faço no dia a dia, é, é, uma reserva de caixa para aproveitar essas oportunidades é sempre muito bem-vindo, né? Uhum. Sim, e aí tem que ter esse capital livre de risco, a gente pode dizer também, né? É algo que você tem que ter Exatamente. disponibilidade e liberdade de risco para quando tiver a oportunidade você poder aproveitar, né? Ter o caixa ali para poder aproveitar, né? É, Perfeitamente. Então, a liquidez é um dos aspectos importantes, né? Como você bem mencionou. Então, com certeza é um capital que tem que estar disponível. sim. A gente vê muita gente querendo aproveitar oportunidades em ações, né? Principalmente investidor pequeno, que tem uma margem de manobra um pouquinho maior, né? Para não falar muito maior do que um gestor de fundo, por exemplo. Então, quem investe em ações, né? O investidor pessoa física mesmo, ele tem um portfólio, né? Até a própria reserva de oportunidade vai entrar nesse conceito do portfólio do investidor. Então, como que ele pode fazer para manter um equilíbrio do portfólio dele, considerando a reserva de oportunidade? Como ele consegue fazer isso? Acho que é fundamental, eu brinco, a pessoa tem que se conhecer, né? O que quer dizer isso, né? Primeiro de tudo é entender os seus objetivos com o investimento, né? Acho que cada um saber o que pretende, né, no médio, longo prazo é fundamental, né? A partir desse momento, acho que entender o que aguenta de risco, né, que é a propensão a tomar risco, né? Então, cada pessoa também é diferente, né? Aquele cara que não consegue ver o portfólio dela perdendo um pouco no curto prazo, ainda que ela possa ganhar mais no longo, que é típico das ações, né? Que pode acontecer essa volatilidade de curto, talvez renda variável não seja para essa pessoa, né? Então, pessoa, isso que eu falo de se conhecer. Então, objetivo, horizonte de investimento, né? O que que essa pessoa também pode ter, tem de horizonte, de tempo, né? É, de
abrir mão daqueles recursos ou de liquidez, né, no curto prazo para ganhar mais no longo prazo. Tudo isso a pessoa tem que se conhecer, né? E aí eu acho que cada pessoa vai ter a sua estrutura ótima da carteira, a sua pizza, né? Vamos chamar assim. E, e, e eu entendo, claro, a reserva de emergência todo mundo tem que ter para o seu dia a dia, né? Para os imprevistos, até para suas coisas pessoais, né? Do dia a dia. E eu imagino que essa reserva de oportunidades é algo que fique ali, é assim que eu penso, muito acoplado a essa reserva de emergência, né? Ela não pode consumir a reserva de emergência, mas o conceito de ela estar preparada para buscar as oportunidades muito similar nesse sentido. Marcelo, isso olhando do ponto de vista pessoa física, né, investidor pequeno, a gente pode dizer. Agora, para um fundo, tem muita diferença também essa questão da reserva de oportunidade, de manter o equilíbrio na carteira? Eu acho que a gente pode fazer essa analogia que é similar, né? De alguma forma ela é similar. Por quê? Porque o gestor ele tem que estar preparado, né? Obviamente, para as incertezas, né? Para os resgates, por mais que um fundo seja D30, você também pode ter, né, resgates surgindo ao longo do tempo. Então, como gestor, você tem que estar preparado para isso. E também para participar dessas oportunidades de mercado, seja no mercado primário, novas emissões chegando, né? Então, obviamente, você faz todo o trabalho de análise, fundamento, leva para comitê, né? Trabalha nos créditos. É uma coisa que a gente sempre faz também, você vê se não é só o crédito que te importa, né? Mas também o nível que ele está sendo oferecido, né? Então, relação, obviamente, de risco-retorno, né? Está te pagando suficientemente para correr daqueles riscos, né? Daquele nome. É, então, e também a oportunidade secundária, né? Se a gente está vivendo um momento de mercado que tem mais resgate em fundo de crédito do que entrada de recursos, né? A gente está vivendo isso desde janeiro, vamos dizer assim, desde surgiram aí os casos no mercado de Americanas e em seguida Light, isso gera oportunidade, né? Isso gera oportunidade por quê? Porque tem gestor tendo que vender para pagar resgate e aparecem nomes muito bons, de ponto de vista de crédito, estão sendo oferecidos, a porta se estreita, né? Tem mais gente querendo sair do que entrar, e isso gera oportunidade, né? Geram bastante debêntures, papéis aí com prêmio interessante. Sim. Aí, para exemplificar mais na prática mesmo, essa boa oportunidade para se usar a reserva de oportunidade. O que que seria um exemplo clássico, assim, em números mesmo, percentuais, que a gente pode usar de exemplo? É, a, um fundo como um D30, por exemplo, eu imagino que por volta de uns 15% é um nível aí de liquidez barra, a gente pode chamar aí usando o conceito da reserva de oportunidade para ir buscar justamente esses ativos aí que se apresentem atrativos, né? Acho que seria um bom nível. À medida que você diminui o prazo dos fundos, né? Aqui a gente não tem, né? Eu só tenho o D30, mas obviamente que o teu percentual de caixa ele precisa ser maior, né? Para fazer frente à liquidez, para fazer frente aos resgates. E, então esse é um pouco a arte do gestor, né? Claro que existem momentos, né? Tem momentos e também tem características de cada fundo, né? Você pode conhecer muito bem o teu passivo, né? E pisar um pouco mais no acelerador, justamente para investir mais o caixa em algum momento que aparece mais as oportunidades, ou por outro momento você pode estar mais pessimista, obviamente, aumentar essa posição de caixa e buscar um pouquinho mais para frente, segurar um pouco a ansiedade e buscar um pouquinho mais pacientemente, um pouquinho mais para frente as oportunidades. Então esse é um Certo. pouco, mas com o D30 eu acho que uns 15% é um bom número aí. Uhum. Bom, você falou do caso de Americanas, que aconteceu aí no começo desse ano, né? E sempre quando tem algum evento em larga escala, empresa grande, que movimenta bastante o mercado, acabam surgindo muitas oportunidades. Então, quem tem caixa, quem tem essa reserva de oportunidade, geralmente vai aproveitar. Agora, quando é o momento de segurar a reserva de oportunidade? Que aquele, ó, agora é melhor ficar parado mesmo, não mexer, não dar para um lado nem para o outro, vamos só mantendo o que a gente tem aqui e acabou. Quando que é esse momento? Eu acho que esse é momento de incerteza e falta de visibilidade. Acho que essa acho que talvez seja a palavra aqui. Se o gestor não tem muita visibilidade do que vai acontecer, é melhor esperar, né? Um cenário mais claro. Às vezes a gente fala que é melhor você perder um pouco do rally,
mas entrar num nome, numa posição com convicção, né? Eu acho que é outra palavra importante aqui, do que você se precipitar e ver, obviamente, um investimento poderia ter esperado mais. Não que a empresa, isso que é importante, não que o crédito, eu falo crédito porque é onde eu atuo, né? Não que o crédito daquela empresa é ruim, mas a oportunidade ainda ficou melhor por uma conjuntura de mercado, uma conjuntura técnica, muitas vezes, que se sobrepõe a fundamentos, né? Que é exatamente o que acontece hoje, né? Quando a gente pensa nos créditos high grades, né? High grades, os melhores ratings na escala nacional aqui no Brasil, ou seja, os nomes mais premiums, é onde a crise de crédito, todo mundo pergunta, chega por último, né? Porque a crise de crédito pega muito pessoa física, onde a inflação faz muito preço, né? Pega muito na pequena e média empresa, onde menos pega, mas que teve casos muito grandes e muito chamativos, né? Obviamente, como Americanas e Light, mas é onde menos um segmento, vamos dizer assim, que está mais pelo tamanho da empresa, bancabilidade, acesso a crédito, acesso a mercado de capitais local e muitas vezes internacional, né? De muitas empresas têm esse acesso. Então, é onde a crise de crédito demora mais para chegar, né? O menos impacto. Então, esse mercado tem dado muita oportunidade para aspectos técnicos, são os resgates, né? Gestores têm que vender papéis para pagar resgates. E ao vender papéis, esse spread, essa taxa aumenta e fica muito atrativo para quem está com esse caixa, né? Para quem construiu essa reserva de liquidez e chega o momento de investi-la, né? Então, essa é um pouco a dinâmica. Legal. Você comentou sobre a falta de visibilidade. Eu acredito que em 2020 a gente teve a maior crise que a gente viu aí nos últimos tempos, né? Muitas empresas acabaram tendo uma queda brutal no valor do ativo, no valor da ação, só que foi meio que uma resposta irracional do mercado, justamente pela falta de visibilidade. Tanto que pouco tempo depois vários ativos se corrigiram, né? Voltaram e até passaram do patamar que estavam antes. Mas eu queria entender quais foram as maiores oportunidades que você viu as pessoas aproveitarem, até colegas gestores de fundo, ou você mesmo, em algum momento, as maiores oportunidades que você viu o pessoal aproveitando nesse momento, que teve uma grande falta de visibilidade, mas que quem tinha caixa e conseguiu enxergar um pouco mais à frente conseguiu aproveitar demais, tá? Excelente pergunta. E comparar a pandemia com o momento atual é bem interessante também, porque lá a gente tinha o risco de uma crise sistêmica de crédito, né? Porque a gente tinha restrição de circulação de pessoas, né? Em boa parte do mundo, em uns lugares mais ou menos, mas em boa parte do mundo. A gente tinha interrupção de cadeia de suprimentos, né? A gente tinha inflação subindo o mundo afora por todos esses eventos. E uma dúvida, nem sabia se ia ter vacina, né? Quanto tempo ia durar? Então, ali eu vejo assim, muita diferença com o que está acontecendo agora, né? Antes de entrar propriamente na resposta aqui. Mas, então, ali faltava muita visibilidade, né? Eu acho que ali a grande oportunidade veio justamente quando, no primeiro momento, todo mundo imaginou, bom, o que está acontecendo algo que pode dar uma quebradeira generalizada, né? E, e não ocorreu, né? A gente teve muito suporte dos países, né? Subsídios, os programas, né? De apoio, tanto a pessoas físicas como para empresas, né? Obviamente acabou segurando. E eu acho que quando esse efeito técnico, né? Também ele se dissipou, que foi a parada dos resgates, né? Se transformou em uma grande oportunidade. Eu acho que algo similar vai passar agora, né? Nesse aspecto de que quando você tem essa reação muito forte do mercado, o técnico se sobrepõe ao fundamento mais uma vez, né? Então, acho que isso vai acontecer. Lá eu acho que teve oportunidades muito interessantes no mercado de crédito, né? É, Bancos, eu acho que sempre é uma indústria muito regulada, né? Uma indústria que agora também deu oportunidade de os grandes bancos brasileiros, né? Todos expostos a americanos, uns mais, outros menos, mas todos expostos. Isso faz preço no mercado, né? Então, teve muita venda de papel bancário, né? E isso abriu muito spread, né? E esse foi um dos que a gente aproveitou para realmente para aumentar a posição no fundo. Outros setores que é interessante, que deu oportunidade e também recente agora, setores que têm previsibilidade de fluxo de caixa, né? Falando de saneamento,
estamos falando de setor elétrico, né? Então, são setores ali que têm ali sua demanda contratada, corrige todo ano por inflação, né? Cada um tem sua regra aí de reajuste tarifário, mas a gente pode dizer, por simplificação, que há repasse de inflação. Então, são indústrias bastante defensivas para momentos como esse, e quando gera oportunidade de alocação, com certeza se pagou e deu bons frutos, né? E essas oportunidades, mais uma vez, se apresentam, né? Nesse aspecto tem muita similaridade. O que não tem é justamente nessa questão. Agora são dois casos muito grandes, isolados, na minha opinião. Claro que você tem uma conjuntura de juros altos, que lá atrás não era na pandemia, né? Era juros perto das Sim. mínimas. Então, Hum. você tem aí a questão de juros altos, e tem também essa questão de estar com a possibilidade de aproveitar essas oportunidades que o mercado tem surgido no mercado por conta dos resgates pesados na indústria. Você comentou aí de alguns setores que são interessantes, né? Você poderia listar aí os que são interessantes a gente ficar de olho, o investidor ficar de olho para poder aproveitar oportunidades quando isso surgisse? Você comentou elétrico, bancário, quais que você destacaria, Marcelo? Acho que esses são os principais, né? Eu gosto bastante do setor bancário, eu acho que eu vejo os bancos brasileiros é, líquidos, capitalizados, por mais que agora existe uma retração de crédito, obviamente, no sentido que não vai crescer como se esperava antes, ou talvez todos eles dão guidance de crescimento, né? Talvez a gente tenha puxando e dão intervalos, né? Talvez a gente fique aí perto do limite inferior dos intervalos, né? É, mas eu acho que o Brasil, pensando nos grandes bancos, até o perfil da carteira, de modo geral, né, mudou muito ao longo dos últimos anos, né? Os bancos, é, esses grandes bancos, eles focaram muito aí no crédito imobiliário, no consignado, que são categorias bastante seguras do ponto de vista do banco, né? São créditos bastante seguros, né? Então, o que não estava no radar, obviamente, eram casos em grandes corporações que aconteceram, né, agora, né, em janeiro. Isso aí eu acho que também ajuda a retrair um pouco. Mas é uma indústria regulada, excelentes indicadores, nível de rentabilidade adequado, então eu acho que é oportunidade. Setor de saneamento, setor muito interessante, porque nós temos aí um marco de saneamento, é um setor que vai ter muito investimento, é um setor que é, as entidades privadas, né, as empresas privadas estão ganhando uma participação relevante, principalmente nos processos aí, licitatórios, né, e, e com metas, né, de atingir, de melhorar, né, a eficiência do sistema, tudo isso, cobertura e eficiência, né, é, e, e- e é um setor que o mercado gosta, né? Porque vê receita previsível. O mercado gosta de novo, vamos usar a palavrinha lá da previsibilidade, né? Porque o setor ele pode ser um setor que se alavanca. Esse é um setor claramente que tem que fazer investimentos muito grandes, né? Imagina aumentar a cobertura é, de saneamento numa região requer muito investimento, né? Então a empresa vai se alavancar no curto prazo, ela vai ficar mais endividada, mas se enxerga o fluxo de caixa e se enxerga a desalavancagem na frente em alguns anos para frente, né? Então o mercado não se preocupa com isso. O mercado se preocupa muito mais com os setores onde você é, vê essa deterioração e não enxerga na sequência o fluxo de caixa, né? Então, setores mais cíclicos, né? Obviamente que sofrem mais agora com juros altos, né? Varejo, setores mais cíclicos, Uhum. etc. Então, acho que esse é um pouco o panorama. Sim. Bom, quando eu estava conversando também sobre definir o tema aqui para esse episódio, estava pensando, pô, mas aí o gestor do fundo ou o próprio investidor tem o caixa, né? Falando de reserva de oportunidade, eu tenho. Como me proteger de mim mesmo? Porque eu tô com dinheiro. Então, qualquer oportunidade que aparece, você tá com o radar ligado, né? Você fala, pô, mas será que é bom? Será que não é? Às vezes tomar uma decisão errada, porque tá com caixa, fala, não, mas eu tô com dinheiro, então é muito fácil, né? Você pega no consumo mesmo, às vezes as pessoas têm dinheiro na mão e para gastar é muito fácil, porque acha que é uma oportunidade, vai lá e torra o dinheiro sem pensar duas vezes. Então, como que o investidor ele pode se proteger de si mesmo para não tomar uma decisão ruim, estando uma vez com a reserva de oportunidade? Excelente pergunta, porque todos nós passamos por isso, né?
seja na pessoa física, seja na jurídica, enfim. Eu acho que ter uma estratégia é seguir, né? Essa questão de da pessoa oscilar e ir a sabor do vento, efeito manada, isso aí né, geralmente não acaba bem, né? A gente tem inúmeras histórias sobre isso, né? Então eu acho que uma vez definidas aquelas questões iniciais que a gente colocou, a pessoa se conhecer, entender que é a sua disponibilidade de recursos, tem sua reserva de emergência, seu horizonte, seus objetivos, eu acho que seguir a estratégia, né? É, eu acho que essas grandes alterações de curto prazo, né, mexer na carteira, agora é ruim para a bolsa, eu sou um cara de crédito, mas a gente sabe, né, e tem muito material sobre isso aqui na Trígono, que quem ficou fora da bolsa perdeu a bolsa dá poucos dias de muito ganho, né, Uhum, ao longo da história, né. Quem está fora da bolsa e perde um dia desses, isso é irrecuperável, né. Então, a pessoa pode até ter ali as faixas dela, na minha opinião. Sei lá, eu sou um cara que posso ter de 10 a 20% em bolsa, uhum, vamos supor. Mas me ater a isso, né? Não vou para zero e depois quero recuperar, vou para 40, não é isso. Então, eu acho que você ter sua estratégia, os seus objetivos aí bem claro e uma pequena margem aí de flexibilidade, mas não ficar fazendo essas inversões e alterações para sempre. Eu acho que disciplina. Talvez tudo isso que eu tenha falado se traduz em uma palavra que é a disciplina nos investimentos, né? sim. Até pensando nessa parte da estratégia, às vezes eu vejo alguns colegas aqui na internet mesmo falando, pô, tem uma empresa que tá barata, mas não consigo comprar porque eu zerei minha reserva de oportunidade já tem um tempinho. Isso acontece mesmo? Corre esse risco de às vezes ver uma oportunidade boa zerar e aí depois não poder aproveitar uma oportunidade melhor ainda? Ou é um erro mesmo de estratégia, é alguma coisa que não deveria ter acontecido? Eu acho que essa reserva de oportunidade, uma aplicação tática ou algo que você queira aproveitar, você tem que estar sempre com ela prevista de alguma forma, né? Então, eu acho que Uhum. zerar uma reserva de oportunidade, se a gente define como reserva, né? Seja ela de emergência de oportunidade, ela não deve ser zerada, né? Ela deve ser algo que ela está Uhum. reservada para um bom momento, né? Para pescar alguma coisa. Então eu acho que zerar realmente te pode passar uma oportunidade na tua frente e não poder aproveitar, né? Então por isso que eu acho que tem esse link com a liquidez também, né? Então a liquidez é importante, né? Acho que a liquidez é uma parcela do portfólio e cada um vai saber né, o que é melhor para si, né? Mas é algo todo mundo tem que ter, seja gestor, pessoa física, você está preparado a aproveitar essas oportunidades. Mas sem esses grandes câmbios, essas grandes Uhum. alterações que eu mencionei de você ir para um lado ou para o outro, ao sabor de notícias, né? Eu particularmente acho que uma pessoa física, né, que não é do nosso meio, né, acho que é muito difícil fazer sozinho, né? Eu acho que o trabalho que vocês fazem, que todo mundo faz, acho que ajuda bastante, mas existem fundos profissionais de mercado que estão fazendo isso no dia a dia, né? Então, acho que conhecendo bem a gestora, um gestor, e confiar, delegar, eu acho que a taxa de administração acaba sendo um investimento, né? E não um custo, né? Porque muita gente quer fazer sozinha. E eu acho legal, acho que não tem receita certo ou errado, mas principalmente para quem não é do ramo e não dispõe de tempo para aprender, né? E eu acho que é fundamental delegar, né? Para os gestores, para os profissionais de mercado. Sim. Tá aí um negócio, bateu numa tecla que é fundamental mesmo, que é o tempo. A pessoa não tem tempo para pesquisar, aí se você for tentar fazer alguma operação, alguma coisa, a chance de dar errado é muito grande, né? É muito E o grande. caso Light, Fabrício, acho que foi clássico nisso, né? Muito gestor foi pego também, mas muita pessoa física foi pego naqueles papéis incentivados que não tem imposto de renda. Então, às vezes, a pessoa vai numa plataforma, vai lá é, buscar taxa ou buscar o que é isento de imposto de renda e o investimento acaba sendo ruim, né? Não é só isso que se olha, né? Então, um fundo, por exemplo, pode ter lá 50, 60 papéis, mesmo se o gestor errar, tá bem diluído, né? Uma pessoa física que foi lá e comprou Light sozinha, a menos que ela tenha feito uma modificação incrível, ela
acabou sendo muito impactada, né? Então, é muito importante, realmente, acho que é um aspecto muito importante. Né? Tem os Mas aí você profissionais aí que estão dia cortou a dia nessa loucura. nesse comentário, você cortou a tese de investimento da maioria dos investidores pessoas físicas do Brasil, né? Fala, pô, não é para filtrar taxa, não é para pensar em zerar imposto, então vou investir como? A tese de um monte de gente já foi por água abaixo. Esses aspectos Ai, mas podem estar ali na lista, mas não são os únicos. Vamos colocar assim. tá certo. Marcelo, pensando num horizonte aí mais para frente, a gente está com a taxa Selic lá em cima ainda, né? Desde agosto do ano passado que o Copom vem mantendo. Tem essa relação agora também Brasil e China. A gente não sabe muito para onde vai. Então, olhando mais para um futuro ainda dentro desse ano, falando de oportunidade, né? Reserva de oportunidade, o que o investidor tem que estar atento para poder talvez aproveitar uma boa oportunidade ainda ao longo desse ano? Eu acho que é muito importante essa relação governo-congresso, né? Porque eu acho que ali é a chave para a gente ver algumas coisas antes de juros até começar a cair, né? Acho que os juros começando a cair, eu acho que vai dar muita oportunidade, né? Eu acho que tanto para os fundos de crédito, né, que os carregos, né, essa taxa média que a carteira paga melhorou muito, né, pelos eventos que a gente já falou, né, por esses saques no mercado tudo. Então, fundo de crédito nesse segmento high grade, líquido, os nomes mais líquidos, vai dar bastante oportunidade. Eu acho que nós vamos ver um filme parecido com o da pandemia, né, como a gente falou. Então, de fechamento de spread que dá ganhos expressivos, né? Eu não tenho dúvida que a Bolsa também, né, vai dar oportunidade. É, eu acho que small caps, né, que é o que a casa aqui também faz. Eu acho que no cenário de corte de juros vai andar, não tenho dúvida nenhuma. Então, mas por que que eu destaco a relação com o Congresso? É justamente para ver como andam o que é importante para o Brasil, né? O arcabouço que teve reações antagônicas, né? No começo ele foi celebrado, depois, puxa, ele não é tão bom assim, mas se ele sair do Congresso melhor do que ele entrou, eu acho que é muito positivo, né? Então a gente vê o Congresso é, ao mesmo tempo que ele segura o governo em alguma coisa, ele pode melhorar os projetos em outros, né? Então, essa relação acho que é muito importante da gente ficar sempre atento. E é isso, eu acho que também é questão a gente tem algumas surpresas na economia, né? A gente tá vendo uma revisão de PIB um pouquinho para cima, né? Não é aquele PIB, né? Mas surpreende para cima. Inflação, eu acho que finalmente começa a dar sinais de ceder, né? Tem que ver também as expectativas aí, entra lá um pouco a questão de as metas são muito agressivas para o Brasil, mas eu também acho que mudar a meta não é um bom caminho, né? Mas eu acho que essa relação com o Congresso é fundamental para a gente ver, mostra a governabilidade, né? E mostra também o Congresso ali como guardião de algumas coisas, né? Então, poxa, a independência do Banco Central é muito bom, né? É, foi algo muito bom que aconteceu no governo passado e, Uhum. e algo que deve prevalecer, obviamente, também, né? Então, tudo assim que tudo que essa relação aí de executivo, legislativo, acho que é bastante importante. Muito bom. Então, Marcelo, queria agradecer mais uma vez a participação aqui, o bate-papo com a gente, tá? E as redes sociais, né? Como que o pessoal acha você, a Trígono? Bom, a gente tem o nosso site, né? www.trigonocapital.com. A gente está presente em todas as redes sociais também, né? Como Trigono Capital é fácil de achar. E no crédito privado, a gente está fazendo mês que vem 1 ano, né? Com o nosso Trígono Pulsar, né? Nosso fundo aí que investe até 20% no Latam Corporate Bonds redeado, que também deu muita oportunidade, porque a Treasury subiu, né? Uhum. E no mínimo 80% nesse crédito para Brasil high grade, os mais líquidos, né? Então a gente procura fazer todo mês, né, um podcast que a gente fala de mercado, do fundo, que está nas principais redes também, no Spotify, fica no YouTube também. Uma resenha mensal de crédito que a gente traz não só informações do fundo, mas sempre algo educativo, né, na linha de comentar o que está acontecendo com os bancos nos Estados Unidos ou essa comparação das escalas de rating, né, local
internacional, então a gente sempre traz algum conteúdo interessante para os nossos leitores. E uma live mensal de crédito, cada terceira segunda-feira de todo mês, às 19 horas, equipe da Trígono de crédito, né? O Werner é nosso CIO, ele está presente em todos os comitês, né? Eu sou o gestor do fundo, e a gente tem 2 analistas. Então a gente está aí no Trígono Connection, né? Nossa live mensal, e às vezes com presença de convidados também, né? Soltamos um artigo por mês também de algum tema do momento. Então a gente tem feito bastante coisa, né? Para ficar conhecida, a gestora tem 5 anos e até um ano atrás era só de renda variável com viés small cap. A gente também está fazendo um bom trabalho aí no crédito privado e divulgando, por isso que a gente tem bastante iniciativa aí todos os meses para estar presente nas redes sociais com nossos investidores. Legal. Então, se jogar Trígono aí em qualquer lugar, vai achar bastante coisa, né? Vai, estamos no Instagram, estamos no LinkedIn, estamos no Facebook, estamos por todos. Ótimo. Excelente, Marcelo. Mais uma vez, muito obrigado pela participação. Obrigado, Fabrício, obrigado pelo espaço e estamos aqui quando precisar. Obrigado mais uma vez. Até a próxima. Obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.